Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba Sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Estrutura de caráter é uma expressão que inúmeros psicoterapeutas do corpo utilizam para descrever tipos físicos e psicológicos de pessoas. Depois de muita observação e estudo, Wilhelm Reich chegou à conclusão de que a maioria das pessoas que ele tratou poderia ser incluída em 5 categorias maiores. Reich descobriu que as pessoas com experiências de infância semelhantes e relações entre pais e filhos também semelhantes tinham corpos semelhantes. Também descobriu que as pessoas com corpos semelhantes tinham uma dinâmica psicológica básica semelhante. Essa dinâmica dependia não só dos tipos de relações entre pais e filhos, mas também da idade em que a criança experimenta a vida pela primeira vez, tão traumaticamente que começa a obstruir os sentimentos e, por conseguinte, o fluxo de energia e a desenvolver o sistema de defesa que se lhe tornará habitual. Um trauma experimentado no útero será energeticamente bloqueado ou defendido de maneira muito diferente de um trauma experimentado na fase oral do crescimento, no treinamento para se vestir ou no período de latência. Isso é natural, porque o indivíduo e o seu campo são muito diferentes nos diferentes estágios da vida. Nesta sessão, farei algumas descrições básicas de cada estrutura de caráter, incluindo a etiologia, as formas do corpo e suas configurações áuricas. Examinarei também a natureza do eu superior e a tarefa de vida pessoal de cada estrutura até o ponto em que isso pode ser feito. O eu superior e a tarefa de vida de cada pessoa são únicos, mas é possível fazer algumas generalizações. O eu superior de uma pessoa é a centelha divina dentro dele, ou o eu divino que habita cada indivíduo, o lugar em que nos identificamos com Deus. Há uma centelha divina em cada célula do nosso ser físico e espiritual que contém a consciência divina interior. Encara-se a tarefa de vida de 2 formas. Primeira, no nível pessoal, uma tarefa pessoal com o propósito de aprender a expressar uma parte nova da nossa identidade. As partes da alma não identificadas com Deus ajudam a formar a encarnação específica que aprende a identificar-se com o Criador e, ainda assim, permanece individualizada. A tarefa mundial é um dom que cada alma herda nesta vida física para dar ao mundo. Muitas vezes é o mesmo trabalho de vida que vem naturalmente desde o princípio. Um artista traz a sua arte, um médico traz o dom de curar, um músico traz a sua música, uma mãe a sua alimentação e o seu amor, etc. Em outras ocasiões, a pessoa precisa lutar através de inúmeras mudanças de trabalho até chegar ao que pode, afinal, conhecer que é o trabalho da sua vida. A força e a clareza com que se aceita a tarefa de vida depende muito da realização da tarefa pessoal de aprendizagem. O corpo da pessoa é a cristalização no mundo físico dos campos de energia que a cercam e fazem parte dela. Esses campos de energia contêm a tarefa de cada alma. A estrutura do caráter pode, então, ser vista como a cristalização dos problemas básicos
ou da tarefa pessoal que a pessoa elegeu para encarnar-se e para solucionar. O problema, a tarefa, cristaliza-se no corpo e ali é mantido para o indivíduo poder vê-lo facilmente e trabalhar com ele. Estudando a estrutura de caráter, na medida em que ela se relaciona com o corpo, encontramos a chave para nos curar e para encontrar a nossa tarefa pessoal e a mundial. A doença fundamental que se me deparou em todas as pessoas com as quais já trabalhei é o ódio de si mesmas. O ódio de si mesmo, na minha opinião, é a doença interior básica de todos nós, mas a maneira exata com que esse ódio e a não aceitação do eu se manifestam transparece nas diferentes estruturas de caráter. À proporção que forcejamos por compreender nossa dinâmica num nível diário, aprendemos a nos aceitar por esse processo. Podemos viver durante anos segundo a vontade de Deus, o Deus que está dentro de nós, segundo a verdade e segundo o amor. Todos são degraus de autocompreensão, mas enquanto não pudermos amar incondicionalmente, não teremos chegado lá. Isso significa começar com o eu. Podemos nos amar incondicionalmente, ainda que vejamos nossas deficiências? Podemos nos perdoar quando metemos os pés pelas mãos? Podemos, depois de haver criado uma confusão, levantar-nos e dizer: bem, preciso aprender a lição que esta enrascada me dá. Sou um homem de Deus. Eu me realinho com a luz e continuarei enfrentando tudo o que tenho de enfrentar, a fim de reencontrar meu caminho para o meu Deus interior e para o meu lar. Portanto, tendo isso em mente, voltemo-nos para as estruturas de caráter, sabendo que a abordagem das questões mais profundas relacionadas com a razão pela qual cada um de nós é um tipo ou uma combinação de tipos de estrutura de caráter levará provavelmente a vida inteira. Trabalhando juntos, os doutores Al Lowen e John Pierracos classificaram os principais aspectos das estruturas de caráter no nível físico e no nível da personalidade. A estes, John Pierracos acrescentou os aspectos espiritual e energético. Modificou o significado das estruturas de caráter, acrescentando a dimensão espiritual do gênero humano aos elementos puramente biológicos e mórbidos que Reich desenvolvera. Como parte do trabalho, Pierracos relacionou a função do chakra com as estruturas de caráter. Prosseguindo nesses estudos, desenvolvia os modelos áuricos gerais de cada estrutura de caráter e os sistemas energéticos de defesa. Completei as informações do campo de energia obtidas pelo meu próprio trabalho. 1. A estrutura esquizoide. A primeira estrutura de caráter, primeira no sentido de que a principal interrupção do fluxo de energia vital se verificou mais cedo, dá-se o nome de estrutura esquizoide. Nesse caso, a primeira experiência traumática registrou-se antes do nascimento ou por ocasião dele, ou ainda nos primeiros dias de vida. O trauma costuma centrar-se ao redor de alguma hostilidade recebida diretamente de um pai, como a raiva de um dos pais, o pai que não deseja o filho, ou ainda o trauma durante o processo de nascimento, como a mãe que se desliga emocionalmente do filho, fazendo-o sentir-se abandonado. A série de eventos dessa natureza é grande. Um ligeiro desligamento entre mãe e filho pode ser muito traumático para um filho e pode não surtir efeito nenhum sobre outro. Isso se relaciona com a natureza da alma que chega e com a tarefa que ela escolheu para si nesta vida. A defesa energética natural empregada contra o trauma nesta fase da vida consiste simplesmente em retroceder para o mundo do espírito, do qual a alma está chegando.
A defesa é desenvolvida e usada por esse tipo de estrutura de caráter até se tornar muito fácil, recuando a pessoa simplesmente para algum lugar distante, dentro do mundo do espírito. Essa defesa torna-se habitual e a pessoa a utiliza em qualquer situação em que se sinta ameaçada. Para compensar a defesa representada pela fuga, ela procura manter-se coesa no nível da personalidade. Sua falha básica é o medo. Medo de não ter o direito de existir. Na interação com outros, sejam esses outros o terapeuta ou os amigos, ela falará numa linguagem despersonalizada, em termos absolutos, e tenderá a intelectualizar-se, o que só corrobora a experiência de estar separada da vida e a de não existir verdadeiramente. Quando se apresenta para a terapia, queixa-se principalmente de muito medo e ansiedade. Trabalhando na terapia, verá que para sentir que existe, precisa sentir a unidade, mas, para sobreviver, precisa dividir-se e tem, portanto, a intenção negativa de fazê-lo. Isso cria o dilema. Existir significa morrer. Para resolver o problema na terapia, cumpre-lhe fortalecer os limites que a definem e sentir sua força no mundo físico. No processo terapêutico, depois que o cliente para de tentar ser bonzinho para o terapeuta e põe-se a trabalhar, a primeira camada da personalidade que se encontra é a parte recriminativa, às vezes chamada máscara, que diz: eu o rejeitarei antes que você me rejeite. Após o trabalho de escavar mais profundamente a personalidade, emoções baixas, às vezes denominadas de eu inferior ou de eu da sombra, dirão: você também não existe. A seguir, quando começa a resolução, a parte mais altamente desenvolvida, apelidada às vezes de o poder mais alto ou o eu mais alto da personalidade, emerge para dizer: eu sou real. Pessoas com caracteres esquizoides deixam seus corpos com facilidade e fazem-no até regularmente. No nível do corpo, o resultado é um corpo que parece uma combinação de peças, não firmemente unidas nem integradas. Altas e magras de ordinário, essas pessoas, em alguns casos, têm corpos pesados. A tensão do corpo tende a fazer sentir-se em anéis ao redor do corpo. As juntas geralmente são fracas, e o corpo descoordenado, com mãos e pés frios. A pessoa, usualmente hiperativa, é destituída de base. A obstrução maior da energia se dá no pescoço, perto da base do crânio, que tem quase sempre uma coloração entre o azul e o cinzento escuro. A energia habitualmente esguicha para fora da base do crânio. Muitas vezes se nota uma torcedura na espinha, causada por uma torcedura habitual que a afasta da realidade material, na medida em que a pessoa voa para fora do corpo. O corpo tem pulsos, tornozelos e panturrilhas fracos e magros, e por via de regra não está ligado ao chão. Um dos ombros pode ser maior do que o outro. A cabeça, muitas vezes, mantém-se inclinada de um lado, com uma expressão vaga no olhar, como se a pessoa estivesse parcialmente em outro lugar. E está, pode ser de vez em quando, chamada de escamosa. Muita gente assim começou a masturbar-se na infância, supondo poder ligar-se à força vital através da sexualidade. Isso a ajudou a sentir-se viva quando não podia estabelecer conexão com outras pessoas ao seu redor. O que a pessoa de caráter esquizoide evitou por meio do uso de seu sistema de defesa foi o terror íntimo, o terror do aniquilamento. Está visto que ela não teria podido lidar com isso quando era apenas um bebê, pois se achava completamente dependente dos seres que lhe pareciam aterradores.
ou pelos quais se julgara completamente abandonada na hora de maior necessidade, o processo do nascimento. Como bebê, o caráter esquizoide sentiu a hostilidade direta, pelo menos de um dos pais, dos quais dependia a sua sobrevivência. Essa experiência deu início ao seu terror existencial. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.